Ativar gigante de ferro. Jogador número 1. Livro lançado em 2011, escrito por Ernest Cline, ele conta a história de Wade Watts, adolescente que vive no ano de 2044, um mundo distópico, onde a população em geral busca refúgio no mundo virtual do Oasis. Um jogo imersivo onde os jogadores assumem a persona de avatares personalizados e buscam escapar da triste realidade do mundo. O criador do jogo, James Halliday, deixa uma mensagem após sua morte, revelando que deixou um easter egg no jogo e quem encontrar esse easter egg será dono do Oasis e terá poder sobre as decisões do jogo. Neste ano de 2018 foi lançada a adaptação cinematográfica deste livro, dirigida por ninguém mais e ninguém menos que Steven Spielberg. O roteiro do filme foi escrito pelo próprio Ernest Cline em parceria com Zak Penn. E mesmo assim, há diferenças bem grandes entre o livro e o filme. Mas mesmo assim eu considero uma boa adaptação porque por mais que as diferenças dos acontecimentos sejam bem grandes, ninguém está descaracterizado. Os personagens do filme, mais do que terem os mesmos nomes dos personagens do livro, são aquelas pessoas, têm as mesmas personalidades, as mesmas motivações. Acho que a única exceção aqui é que no filme tem a personagem Finale, que não existe no livro, e no filme ela é muito fraca, ela não tem nem peso narrativo pra contribuir pro avanço da história. Era melhor ter jogado toda a função do personagem dela no personagem do Ben Mendelsohn, que é o Sorrento. Ainda sobre a adaptação, a representação visual do mundo real e do Oasis é magnífica. O filme é visualmente deslumbrante e acerta, e muito, em trazer o mesmo espírito nostálgico e aventureiro da obra. Dito isso, não é um filme perfeito. O roteiro tem muito, mas muito diálogo expositivo. Eu sei que é difícil escapar de diálogos positivos às vezes, mas eles poderiam pelo menos ter sido melhor colocados. Tipo, a gente vê personagem que sabe das mesmas coisas falando o tanto que eles sabem dessas coisas e fica muito artificial o diálogo. Se tivesse um personagem ali que não soubesse muito das coisas e eles tivessem que ensinar pra eles, fazia ponte ali entre esse personagem e a audiência. Outro problema do filme é que se os personagens são bem caracterizados na adaptação do livro, seus arcos são muito apressados e pode-se até dizer em alguns casos meio rasos. Com esses arcos apressados, os atores não se destacam aqui nos seus papéis. São bons, mas suas performances não são algo realmente marcante sobre o filme. Entretanto, o ritmo energético do filme é tão bom que te carrega até o final dele facilmente. E aí vem a mão do Spielberg que volta não, que ele abraça as aventuras dos anos 80 e entrega aqui uma baita homenagem à inocência que vários desses filmes tinham. Há uma cena de corrida logo no início do filme que é sensacional. Ela é meio caótica, tem muita coisa acontecendo, mas o Spielberg leva a câmera pelo meio dos carros na corrida e por cima, por baixo, e é tudo tão fluido, por mais que tudo seja caótico, você acompanha muito bem o que está acontecendo e ele te põe lá no meio da ação, é muito imersivo e mantém a cena inteira muito fluida. Auxiliado por uma edição que não fica picotando as cenas como muitos filmes de ação fazem hoje em dia, numa vã tentativa de tentar dar ritmo pra cena, o filme permite que a gente se maravilhe com o que está acontecendo ali. Com o visual daquele mundo e toda essa imersão ajuda a gente a mergulhar nessa nostalgia otimista que o filme oferece. A cena da batalha final é outro grande exemplo de como esse filme não foi dirigido por um diretor genérico qualquer. Sim, as referências nostálgicas são inúmeras, eu acho que eu preciso ver esse filme umas 5 vezes e quando ele sair em home video ou no streaming, eu vou ficar assistindo, pausando pra tentar pegar todas, porque é impossível. E mesmo assim, tem algumas lá que eu só vou pegar quando alguém mostrar pra mim. Ah, isso aqui é daquele filme lá, olha só, não lembrava disso. Sim, elas são deliciosas de perceber e a maneira como alguma delas são utilizadas, se for uma referência que tem algo de pessoal pra você, tem um grande potencial de te emocionar ali na hora. Mas o filme te ganha mesmo pela atmosfera toda que ele tem. Como a minha própria esposa disse quando a gente saiu do filme, ela falou, nossa, parece uma sessão da tarde da nossa época de adolescente e criança. E sim, parece mesmo. E ver o Spielberg de volta a esse tipo de aventura é algo que empolga qualquer fã daquela época. E sabe o que mais empolga? É a mensagem do filme. Não é só homenagear todos esses universos que nós tanto amamos. Não é só conversar com a gente sobre como esses universos são legais e empolgantes, como eles têm a capacidade de nos emocionar. Não é sobre o próprio filme entender a necessidade e importância de escapismo na hora certa, mas o principal é que nós não podemos deixar de encarar o mundo real em que vivemos. Não podemos abandonar ele para perseguir sonhos virtualmente, mas sim que todos esses universos de cultura pop podem nos inspirar, nos curar, nos fortalecer para seguir em frente com nossas vidas no mundo real. Afinal, como o próprio filme diz, aqui é o único lugar onde ainda se consegue uma refeição decente. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês viram o Jogador Número 1? Se empolgaram com as referências? Comenta ali, curte aí pra continuar dando Passos Nerds, não deixem de se inscrever aqui.